Canal Escola de Mutação, sou Carlos, editor do canal, e hoje eu vou fazer um comentário aqui sobre o filme O Coringa. Eu estou aqui em São Paulo, assisti ontem o filme, já fiz umas reflexões sobre o que eu vi e eu não vou fazer um comentário técnico, né, sobre a questão de direção, arte, interpretação, eu não vou entrar por esse campo. Isso é para o especialista. Né? Eu também não vou me deter na parte filosófica do filme, que existe, né? O Coringa, ele fala muito na questão do sentido da vida, a minha vida não tem sentido, a minha morte tem mais sentido que a vida e tal. E isso remete muito a Jean-Paul Sartre, o existencialismo, mas eu não vou me ater à questão filosófica do filme, não. Eu vou tentar aqui me colocar em relação à mensagem política do filme, que é bastante forte, bastante evidente. Eu acho que ela deixa a mensagem, deixa essas interrogações que a gente deve pensar aqui no que significou. Eu não acho que o filme seja exatamente um filme revolucionário. Não. Tenho ouvido por aí alguns comentários nesse sentido, mas a indústria do cinema, essa indústria mundial, ela em determinados momentos, ela sai daquela coisa do filme do entretenimento, aquele filme com imagens bonitas, né, com hollywoodiano, e sai para os filmes mais pesados. Mas ela faz isso há muito tempo, né? Teve aquele filme Beleza Americana, que eu me lembro que tem muito tempo, né? Era bem assim, realista, pesado. E teve filmes anteriores, década de 70. O próprio Matrix era um filme muito filosófico. Então, ela esporadicamente, ela vem soltando esses filmes que fogem daquele contexto bonitinho, né? Aquele contexto de imagem bonita, e pegam com imagens mais duras, né? E mostrando uma realidade mais pesada. Esse Coringa ele é dramático, trágico, tenso, ele beira muitas vezes ao terror, e com tudo isso ele promove aí uma coisa meio caricatural, que ele tenta deixar uma mensagem política bastante significativa, que eu vou tentar avaliar aqui. O Coringa, esse é maluco, mas não é um serial killer, não. Ele mata no imaginário, ele mata o ideológico. Então o Coringa, na verdade, é um esquizofrênico, né? Ele tem claramente uma esquizofrenia. Então na carta do tarô seria a carta do louco. Né? Louco, né? Tem a loucura. Né? Mas a parte do cenário do Coringa, ela é passada num bairro pobre americano, então são cenas bem realistas, né? Uma comunidade pobre, né? Do padrão americano, e mostrando um fundo dramático, né? Da pobreza, da dificuldade que aquelas pessoas vivem ali, mas ao mesmo tempo faz uma ponte com a questão do poder, né? Apresenta pessoas poderosas, são os executivos de Wall Street, que ele mata lá no meio do filme, os três. Tem o vilão, que é o Wayne, né? Que é o poderoso e tal, candidato a prefeito. E numa cena que mostra, né, Gotham City, que é sendo filmado a entrada da cidade, e do lado da ponte, aquela ponte Golden Gate, que é a ponte de São Francisco, né? Que é ali o centro da Califórnia, que é a meca, né, da riqueza americana, o estado mais rico. Então tem aquela coisa, o cenário já apresenta um meio pobre, mas já se relacionando com o meio de poder, né? Com o meio dos poderosos, dos ricos, né? E já alçando ali um senso crítico. E, ao mesmo tempo, que é um cenário bastante assim concreto, né, do ponto de vista real da coisa, ela também faz uma ponte ali com o imaginário, com o surreal, porque Gotham City é uma cidade que não existe. É uma cidade totalmente surreal. Então, apesar de ser um filme que tem um cunho assim, realista, né, mas ele faz um atalho para o pensamento imaginário e para abrir ali as conexões, as metáforas que o filme, no final, acaba fazendo do seu conteúdo total. Então o Coringa, no seu comportamento, na sua loucura, representa uma rebeldia contra o sistema vigente, o sistema cultural, o sistema político. Ele estabelece um novo comportamento, e esse novo comportamento influencia a sociedade, e todo mundo vira Coringa. Né? O filme mostra claramente isso. Todo mundo na rua com um cara com máscara de Coringa, todo mundo com cara de maluco. Então é a influência cultural de uma corrente de pensamento que começa a bater de frente com o poder, a questionar os valores vigentes, a partir de uma crítica, né, de um entendimento de que aquele sistema não funciona bem,
Então parte ali de uma mudança cultural. E essa mudança cultural, ela muda a engrenagem, né? Muda o pensamento circulante, o pensamento, a ideologia, né? E isso começa aí a derrubar as engrenagens de poder, que está como metáfora no filme, quando ele sai matando todo mundo, sai matando as pessoas poderosas, né? Aquela turma toda que ele mata, inclusive o cara da televisão, que representa ali talvez o meio de comunicação. Então eu acho que o Coringa, ele não é um serial killer. Ele tem uma doença, ele tem uma patologia, uma esquizofrenia, mas aquelas mortes, elas são do campo imaginário, são do campo ideológico. Ele mata ideologicamente, através da sua mudança de comportamento, da sua loucura, que significa afrontar os valores do sistema. Ele provoca, então, uma mudança profunda das engrenagens do poder. Uma parte do filme que eu acho que ajuda a exemplificar isso de uma forma bem significativa, né, contundente, que é quando ele vai na casa lá do Wayne, que era o rico, lá o poderoso, aparece uma criança, né, um garotinho de uns 5 anos, que é o filho do Wayne. Aí ele chega, o Coringa, né, chega pro garoto, qual é o teu nome? Ele fala, eu sou o Bruce. Então o Bruce, filho do Wayne, é o Bruce Wayne. Porra, e quem é Bruce Wayne? Todo mundo sabe que o Bruce Wayne é o Batman. O Batman, quer dizer, era o milionário Bruce Wayne. Então no original, né, da série, do filme Batman, o Bruce Wayne, que é o Batman, é a figura do bem, é o poderoso do bem, é aquele cara que trabalha contra os bandidos que querem destruir Gotham City. Então acho que ele está fazendo aí uma analogia que com as mudanças do Coringa, com as mudanças de comportamento e pensamento do Coringa, a cultura muda, né? Todo mundo virando a máscara do Coringa, e ao mesmo tempo, aquele poderoso atual, que era o Wayne, que era um cara do mal, um cara venal, ele vai ser substituído futuramente, depois dessa mudança, como centro da engrenagem do poder político, pelo Bruce Wayne, que é o filho do Wayne, que vai ser um poderoso do bem. Então ele está anunciando ali, fazendo uma metáfora, fazendo uma projeção ali um pouco disfarçada no filme, de que com essa mudança cultural ele promove a mudança política da situação, né? Ele promove uma outra sociedade, um novo sistema, e um novo controle político, um novo controle econômico, um novo controle governamental, quer dizer, um novo centro de poder. Com a maluquice dele, com a loucura dele, né? Quem não viu o filme vai ver uma gargalhada estridente, né? Um negócio completamente porra louca, né? Ele consegue mudar a consciência política, a consciência coletiva do grupo, todo mundo vira Coringa, todo mundo vira maluco com a máscara do Coringa, e com isso ele derruba a engrenagem de poder, né? Mudando a consciência coletiva, muda-se o sistema de controle político e provavelmente também um sistema econômico. Então eu não queria citar a questão filosófica, eu falei no começo, né, do vídeo, mas tem uma obra clássica do Michel Foucault, né, filósofo francês, né, que é a Microfísica do Poder, que ele relata isso, né, que para uma estrutura de poder se manter, os comandados têm que aceitar o comando, né? Quando um comandante dá uma ordem para 1000 soldados, os 1000 soldados aceitam porque introjetaram aquilo como uma coisa boa, né? Porque 1000 tem mais poder do que um. Então ali, quando há uma mudança de comportamento, de pensamento dos coringas, né? A sociedade vai mudar. Então ele propõe, né? Evidentemente ele faz uma crítica à sociedade, está dentro da sociedade americana, ele propõe uma mudança, uma ruptura com os valores, tudo bem. Só que ele não diz como fazer isso. Ele age aquilo ali dentro de um processo de loucura, né? Dentro de uma coisa não definida, de uma coisa simbólica, de uma coisa em cima de uma metáfora, mas ele não diz exatamente o que fazer. Inclusive a figura do Coringa é aquele que vai de qualquer jeito, que vai em qualquer lugar, que é colocado de qualquer maneira. Ele entra em qualquer situação, mas como? Em que situação? Como é que se muda essa cultura? Como é que se muda essa forma de pensamento? Isso o Coringa não diz. Isso o filme não mostra. Ele não falou como é que se faz para mudar, mas ele não tem que dizer porque ele também não sabe. A situação do Coringa é igual à situação da sociedade. Ninguém sabe o que fazer. Todo mundo identifica que existe uma saturação do sistema, que existe um problema social, um problema econômico, uma coisa quebrada, falida, saturada.
E também se identifica, todo mundo sabe que nunca se teve tanto recurso na sociedade. Nunca houve tanta tecnologia, tanto meio de transporte, de comunicação, tanta facilidade para mudar. Então tem as duas pontas. O entendimento da saturação, do fim de um modelo, do fim de um ciclo, de uma civilização, uma capacidade, uma potencialidade, uma perspectiva de mudança, e uma possibilidade de mudança que também nunca houve na sociedade, e ao mesmo tempo não se sabe o que fazer com isso. Então, a grande interrogação do Coringa e a grande interrogação da sociedade é essa. É parar, né? É dar um stop, parar essa engrenagem, prestar atenção e descobrir o que tem que se fazer, o que tem que ser feito para mudar esse sistema. Esse é o Coringa.